O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, chegando ao nosso 29º episódio e mais uma vez na presença do meu grande amigo Rafael Mendonça. Como é que tá, Rafa? Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que nos acompanham, mais essa edição do Esporte em Foco. Tô ótimo, tivemos alguns dias sabáticos, né? Sabáticos só daqui, porque o que a gente anda trabalhando também não tá no gibi, né? Mas estamos nessa, trazendo aqui mais um episódio desta série, deste podcast que o Brasil aprende a amar cada dia mais. É praticamente umas férias forçadas aí no meio de temporada, né, Rafael Mendonça? 2 semaninhas aí de folga do podcast, mas por conta dos outros compromissos profissionais, tanto o meu quanto do Rafael. E falando de compromisso profissional, Rafa, tô gostando de ver, viu? Rádio Cultura aqui da cidade de Lavras, você mandando muito bem nas narrações. Inclusive o Atlético e Grêmio, grande parte daquele jogo, derrota por 3-1, eu escutei na sua voz. Um golaço de Gustavo Scarpa, o empate do Grêmio, todo o primeiro tempo ali, voltando para casa na sua narração. E é isso, né, Rafa? Eu tô gostando de ver. E como é que é? Conta um pouco para nossa audiência o desafio, né? Porque aqui a gente bate um papo, a gente conversa, então basicamente é algo aqui do nosso cotidiano. Mas eu que já também me aventurei em alguns poucos jogos da narração, tecnicamente é muito complicado, né? Gabriel, eu costumo dizer assim pra galera que às vezes me pergunta, e quem sou eu pra falar, orientar em relação a isso, mas quando o pessoal me pergunta sobre narração, eu digo que é um pouco de cada coisa, assim. Eu acho que o treinamento, ele faz muita diferença, então, assim, quem está se preparando para se tornar um narrador, ou até quem já é narrador, treinar faz muita diferença, porque narrador, assim como jogador, perde ritmo. E sabe um exemplo legal que a gente tem, assim, legal em partes, mas eu vejo muita gente criticando as narrações do Galvão na Amazon. E o Galvão é uma lenda da narração, só que, querendo ou não, ele ficou aí quase um ano sem narrar. E a gente consegue perceber que nessa volta dele, sem ter aquela frequência que ele tinha nos tempos de Globo, ele vai sentindo alguma dificuldade, né? Então, assim,
o treinamento e a frequência faz muita diferença. Acompanhar o esporte é fundamental, até para você ter uma facilidade um pouco maior para identificar jogadores e tudo mais, porque a gente não tem ali uma setinha indicando o nome do jogador, como acontece no FIFA, por exemplo, e muita leitura, ter uma inspiração é muito importante, mas não para copiar, e sim para você desenvolver um estilo próprio. Então, ler, melhorar vocabulário, treinar ao mínimo possível de repetição de palavras. Acho que são alguns dos termos. Muita gente acredita que quem narra futebol já tem alguma predisposição para aquilo, e eu até acredito, mas se não tiver nenhum desses outros elementos que eu acabei de dizer, que passa muito pela vontade de quem está se preparando, não adianta nada ter essa predisposição, viu, Gabriel? E interessante, né, Rafa, que muitos narradores marcaram gerações e também fazia parte do cotidiano das pessoas, né? Então são vozes que se tornam familiares, vozes que estão presentes com a gente em grandes momentos da história. E essa introdução surpresa a Rafael Mendonça, galera, é porque hoje a nossa tier list vai ser sobre os maiores narradores da história da TV brasileira. Beleza, Rafael? Então eu separei 10 nomes aqui, entre eles. E assim, cara, a gente está num boom de streaming, Rafa, hoje em dia, e com possibilidades variadíssimas em relação à transmissão, como nunca tivemos. Então a gente tem muito nome aí da chamada nova geração. Depois eu queria até que você citasse aí da nova geração alguns destaques, mas aqui tem a galera da antiga, né? A galera aí que já tem muito tempo de estrada e que pode se tornar, então, aqui na nossa tier list, o maior nome da história da narração brasileira. E se esqueci alguém, você vai me dizer. Temos aqui na minha tier list, Rafael, Nivaldo Prieto, Luiz Carlos Júnior, Milton Leite, Luiz Roberto, Kleber Machado, Rafael Mendonça. Gostou, né, Rafa? Você não teve a pachorra de me colocar no meio dessa galera, não, né? Rafael Mendonça tá ali, ó, fotinha lá no Engenhão, agora Newton Santos, mas tá ali. Luciano do Vale, Galvão Bueno, Osmar Santos e Silvio Luiz. Bons nomes, Rafael Mendonça. Excelentes nomes. E, cara, que tema legal. Mais uma vez, né, para quem está nos acompanhando, a gente sabe que é até rotineiro. Eu não tinha conhecimento sobre o tema e, cara, é um assunto, assim, que eu amo, porque envolve parte do meu trabalho, né, com algo que eu trabalho, e eu sou um daqueles noias de narração esportiva, de narrador, de pegar referência, de estudar a história da narração. Então, poxa, cara, que legal, um tema muito legal, e espero poder contribuir de alguma forma, trazendo um pouquinho sobre a parte tanto histórica quanto técnica de cada um desses. E exatamente isso que imaginava, Rafa, para você contribuir bastante nesse sentido, né? Porque é uma estrada onde você está trilhando, e essa é a homenagem que eu trago aqui nessa tier list, porque lá na frente, daqui a alguns anos, a gente vai ver a sua fotinha aí, provavelmente contra grandes aí da narração, né? Se Deus quiser, Rafael. E aí, hoje, a gente vai fazer essa separação na nossa tier list, Rafa, em ícone, maior de todos, 3 ali em minhas reverências, aquela, né, o cara muito reverenciado, e que você também, Rafa, e óbvio que essa lista vai ter suas opiniões, os seus gostos pessoais, por que não? Então, aqueles que você reverencia realmente, o muito bom e o ok, bacana, ok, que é difícil, a gente sabe que vai ter injustiça, porque aqui só tem fera, né, Rafa? Com certeza. Não, e no caso, como você teve essa audácia de colocar o meu nome aí no meio dessa galera toda, eu estar num ok bacana com uma lista dessa, eu acho que já é de uma audácia gigantesca. Mas assim, só pra gente já adiantar os trabalhos... Então vamos lá, Rafa. Arrasta ali, Gabriel, pro ok bacana, e fico muito feliz e muito lisonjeado com a sua homenagem à minha pessoa nessa lista. Mas agora sim, a gente pode oficialmente começar. Então, Rafael, bacana demais, viu, Rafa? Para quem não acompanha,
Já vou até dar essa dica, né? Até quem não é de Lavras, que acompanha nosso podcast, Dia de Jogo do Galo, coloca aí no aplicativo Rádio Cultura de Lavras 96.5. Rafael tá na maioria dos jogos, né, Rafa? Ali também em loco nos estádios, então muito bacana o trabalho, com toda certeza. E vamos lá, Rafa, que agora sobraram 9 para a gente poder distribuir aqui na nossa tier list. E vamos começar com o Luiz Carlos Júnior, Rafa. E o Luiz Carlos Júnior, que ele é o cara mais longevo do Sport TV, né? Do canal do Sport TV, desde o início da transmissão dos canais, ali no começo da década de 90, e é a voz do canal, desse canal que a gente precisa ressaltar, um dos mais importantes, ou se não o mais importante do esporte brasileiro e do futebol brasileiro, que acompanha aí o nosso futebol há mais de 2 décadas, né? Quase 3 décadas completas. E com vários bordões, né? No peito, na grama, e também com várias participações ali com Lédio Carmona, que são icônicas. Então, Luiz Carlos Júnior, que consegue vencer um prêmio Comunica-se aqui de 2011 como melhor locutor esportivo, Rafa. Luiz Carlos Júnior, icônico, por assim dizer, no Sport TV, né? Cara, a grande questão é que nessa lista ele tá do lado de gente muito pesada, mas assim, tem gente que torce o nariz pro Luiz Carlos Júnior, não sei se por ele durante muito tempo ser o único nome do canal, e isso lá no começo, e enfim, ele é um cara que, se você pegar as primeiras narrações dele e pegar as atuais, você tem noção do quanto esse cara cresceu, do quanto esse cara é bom. Eu gosto demais do Luiz Carlos Júnior, ainda que ele não esteja ligado diretamente à nossa praça, né, que é Minas Gerais, mas eu sempre gosto muito de jogos com a narração dele. Ele é um cara que ele mantém uma linearidade na narração, então assim, você sempre vai perceber um padrão do Luiz Carlos Júnior em todos os jogos, sejam os mais fracos, sejam os mais emocionantes, mas quando ele precisa dar aquele ganho na emoção, ele é um cara que consegue bastante. Então, ele cresceu muito, ele é muito bom, acho ele um dos melhores entre aqueles que estão em atividade, e acho até injustiçado muitas vezes. Nessa lista aí, cara, ele vai acabar indo. No caso, a gente vai precisar de 3 em cada a partir de agora, ou vai 3 ter em cada, 4 no Minhas Reverências, né, Rafa? Porque o 4 no Minha Reverência vai subir um pro ícone. Cara, ele vai pro bacana, mas ele tá muito acima de mim, viu? Deixando isso aí bem claro, mas muito mesmo. Mas assim, cara, ele vai pro bacana por conta do nome dos outros, mas eu gosto demais do Luiz Carlos Júnior. Muito bem, então Luiz Carlos Júnior também, eu gosto muito dele. E é interessante, né, Rafa, que narração é aquela coisa. Muitas vezes, quando vai começar o jogo do seu time, ou da seleção brasileira, ou qualquer jogo que a gente vai assistir no nosso dia a dia, começa a narração, às vezes é o narrador, que legal, hoje é Luiz Carlos Júnior. Eu sempre acho bacana quando assisto jogos com ele, e ele que é o narrador oficial também hoje, né, da seleção brasileira nos canais Sport TV. Sempre que tem seleção, na grande maioria das vezes, tem Luiz Carlos Júnior. E agora, Rafa, um que para mim é nostálgico, que é o Nivaldo Prieto. Nivaldo Prieto, que já trabalhou aí na Band, Fox Sports, na ESPN, né? Cara que já narrou de tudo também, né? E hoje, se eu não me engano, está na Paramount, né? Com jogos de Libertadores e Sul-Americana principalmente. Mas é um cara aí com uma trajetória muito vasta, né? Tem muito tempo de estrada, nunca esteve ali, vamos ser sinceros, né, Rafa, naquele panteão Série A entre os narradores do Brasil, mas muita coisa me recorda, e com saudosismo, Nivaldo Prieto, Rafael Mendonça. Um narradoraço também. Ô, Gabriel, você permite aqui, só fazendo um recálculo aqui, eu acho que eu vou subir o Luiz Carlos Júnior pro muito bom, e daqui a pouco eu explico por quê.
Mas, assim, mantendo todas as características e elogios que eu disse na observação anterior. Mas o Nivaldo Prieto também, cara, ele é um cara, assim, de uma voz linda, ele é um dos narradores... Porque, na minha visão, narrador não precisa necessariamente ter a voz bonita, a chamada voz de locutor, que isso nem existe mais na atualidade. Isso é um conceito que ficou muito no passado. A minha voz é prova disso, eu narro o jogo e não tenho uma voz igual a do Nivaldo Prieto, por exemplo. Mas claro que a pessoa que tem é privilegiado, e o Nivaldo Prieto é um desses. E ele é um cara que tem ali um ritmo de narração um pouco mais cadenciado, tem uma técnica muito legal, ainda que em alguns momentos o agudo dele fuja um pouco do que é a voz dele conversando, porque é claro que ele não vai conseguir manter aquela voz grave, linda, nos momentos em que ele precisar subir o tom. Então, isso dá uma diferenciada, mas ele é um cara que tecnicamente é muito bom. Mas ele vai para o bacana, na minha visão, porque vejo outros nomes do ponto de vista técnico e até histórico, pouco acima, mas respeitando demais a trajetória desse cara, que também é fantástico. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, Nivaldo Prieto, como bacana, junto com o Rafael Mendonça, na Não, mesma categoria. junto, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ai, ai. E agora, Rafa, eu vou puxar dois aqui de uma vez, porque eles vêm numa mesma temática na minha visão, tá? Você pode me corrigir também se eu estiver errado, ou se você avaliar esse meu aponte aqui de forma equivocada também, que seria o Milton Leite que não sei se aposentou, né, Rafa, mas saiu do Grupo Globo. Mas tá de volta, viu? Tá de volta? Num canal, agora lançou um canal aqui no Brasil que vai transmitir futebol internacional. Exports. Isso, exatamente, ele faz parte do grupo de narradores. Muito bem, que bom, né? Porque o Milton Leite ele traz de volta, né? Muita gente que via o futebol, né, de uma forma ali mais elegante, de terno e gravata. O Milton Leite ele traz aquela galhofada um pouco de volta. Quem nunca vai se esquecer, né, Rafael Mendonça? Agora me fugiu o nome, como que aquela pérola dele do jogador do São Paulo, Luiz Otávio. Bruno Otávio, do Corinthians. Bruno Otávio do Corinthians, perdão. Ei, Bruno Otávio. E aquela, né, a batida para o gol, aquelas brincadeiras ali também, em meio às transmissões. Então ele volta ao futebol um bom humor que por muitas vezes e por um momento ali, depois dos anos 90, começo de 2000, tinha meio que se perdido, né? O que se fazia muito no futebol com bom humor era o rock go, com Paulo Bonfá, que eu adorava também quando eu era adolescente. Só que ele traz para o futebol profissional, para as transmissões das principais equipes, um pouco desse bom humor, um pouco dessa leveza. Mas isso, Rafael Mendonça, já era feito lá atrás com o saudoso Silvio Luiz, que trazia bordões, que trazia, narrações ali com muito bom humor, divertimento, com bordões maravilhosos. Foi dele! E aquela, né? E lá vai jogar ali o capim para aquela coisa toda ali que me fugiu agora a memória. Bem cheiro da mortadela. É mais ou menos isso. Então, icônico, para dizer o mínimo. O que falar desses dois narradores, Rafa? Milton Leite, que agora está de volta no grupo Exports, e também de Silvio Luiz. Milton Leite, você fez uma observação muito importante, porque ele chega para transmissões esportivas trazendo uma leveza muito legal, e na TV fechada, né? Porque a TV fechada durante muito tempo foi consumida por um público muito elitizado, né? E não é o mesmo público da TV aberta para o qual o Silvio Luiz falava. O Milton Leite, ele também é gigante, assim como todos esses que estão na lista. Ele vai para o meu bacana, e aí eu deixei o lugar do Luiz Carlos Júnior para ele, porque na minha visão tem uma diferença entre os dois. O Luiz Carlos Júnior, ele mantém uma regularidade muito grande em todas as modalidades que ele narra. E não que o Milton Leite não tenha
um tato incrível para narrar outros esportes, porque nas Olimpíadas a gente via muito isso. Mas o Milton Leite, por exemplo, é um cara que você via em outras modalidades, mais na época das Olimpíadas do que no calendário comum. O Luiz Carlos Júnior, a decisão do vôlei, por exemplo, no Sport TV, ou em alguns momentos até na Globo, é ele que narra. O basquete, ele foi colocado na NBA e até surgiu o bordão dele, uou! Também na NBA, né? E ele se deu muito bem narrando a NBA também. Então, o Luiz Carlos Júnior é um cara que é muito regular, muito técnico em várias modalidades e como titular muitas vezes em muitas delas. O Milton Leite traz a leveza, traz uma técnica muito apurada, só que como desempate entre os dois, eu coloco a regularidade que o Luiz Carlos Júnior tem em várias modalidades. E o Silvio Luiz é gênio. O primeiro ali para minhas reverências, gênio. Ele rompe com tudo que se fazia na TV, porque ele chega para transmitir da maneira como ele transmitia na década de 70, no momento em que a TV ainda estava se firmando. Agora você imagina falar o que o Silvio Luiz falava na TV na década de 70, e ele traz vários bordões do dia a dia de forma muito, muito autêntica. É muito difícil qualquer pessoa tentar fazer o que o Silvio Luiz fazia, para não dizer impossível, porque ele pegava situações ali do dia a dia e transformava em bordão, e ele vem como uma figura muito importante para romper essa tela, essa divisória que é o espectador do narrador. Ele vem para conversar diretamente com o espectador. A narração dele é uma narração que é muito descritiva, mas é também complementar. E ele falava muitas vezes que ele não gritava o gol quando saía gol, porque o cara que estava assistindo já estava vendo que tinha saído o gol. E ele não tem que ser o protagonista da narração. O protagonista da transmissão de TV é a imagem. Então ele chega, segundo ele, para legendar o que estava sendo assistido. Então, assim, o Silvio Luiz, ele está entre os maiores da história, isso é fato. Da narração humorística, ele é o maior e acho muito difícil alguém chegar perto ou superar, mas esse deixou saudade, deixou um legado maravilhoso. E dentre todos esses, né, Rafa, é um dos mais lembrados pelos bordões também, né? É fácil de você identificar os bordões de Silvio Luiz, realmente um mestre da narração e de toda essa parte da comunicação do futebol brasileiro. E um detalhe, Gabriel, antes de qualquer influenciador digital inventar o react, a narração do Silvio Luiz já era um react. Qualquer imagem que aparecesse na TV de um torcedor que estava comendo, de um cachorro que invadisse o campo, tem aquela história que ele começa a latir para um gato que invade o campo. Então, antes de qualquer pessoa inventar o significado de react, ele já fazia isso na TV, cara. Isso é sensacional. Não, sensacional. E eu assisti alguns jogos nos últimos anos do Campeonato Paulista, onde ele, o Carioca e o Bola faziam narração e era maravilhoso, Rafa. Muito legal. Porque eu sou fã do futebol, do esporte com bom humor, mantendo, obviamente, a informação, porque é importante, mas com a leveza, com um bom humor ali em primeiro lugar, porque eu acho que é o espaço e o local onde o esporte tem que estar. Óbvio que existem discussões pertinentes demais, o esporte se misturando com política, se misturando com partes culturais, sociais, mas acima de tudo a gente tem que levar o esporte como um grande entretenimento, como um bom humor e colocá-lo na posição que é devida, né, Rafa? Com certeza. E o esporte, ele é uma diversão também, né? É claro que a gente não deve tratar a transmissão esportiva só como entretenimento, porque por trás tem um jornalista que se esforça, que estuda, que se prepara, como é o caso de todos esses que a gente citou e também daqueles bem-humorados. Mas quem consegue trazer uma leveza, eu acho que faz a diferença até para o cara que está assistindo. Porque às vezes teve um dia pesado, às vezes o time dele não está jogando bem, mas tem aquele cara que sabe divertir na medida certa, é um fator a mais, sim, com certeza. Muito bem, Rafael Mendonça. Vamos então rapidamente para um intervalo comercial para quem está no YouTube e também no Facebook. Para quem está no Spotify, fica direto aqui com a gente.
Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E voltamos aqui com o nosso Esporte em Foco, 29º episódio, Rafael Mendonça, daqui a pouquinho chegando naquele episódio centenário. E hoje a gente está falando aqui dos maiores da história da narração brasileira, né? Dos narradores de futebol aqui do nosso país, e não só futebol, foi o caso até do Luiz Carlos Júnior, que a gente, até como desempate, o Rafa colocou outras modalidades ali que ele continua em uma constância. Mas, Rafa, antes de continuar a nossa tier list aqui com os últimos 5 nomes, queria saber de você, na atualidade, aí, citar alguns nomes que te chamam a atenção, que você, às vezes, até pode beber um pouquinho da fonte ali, ainda mais no momento em que a gente tem uma variedade muito grande, né, de transmissões, de canais, de streamings. Então, hoje a oferta é muito boa, né? Muito boa. E a gente tem grandes nomes, assim, da narração de TV, hoje o meu favorito é o Paulo Andrade, né, que fazia um trabalho espetacular na ESPN com a Premier League. Eu, como sempre gostei muito da Premier League, sempre acompanhei muito a narração do Paulo Andrade, e agora ele está no Grupo Globo transmitindo mais o futebol brasileiro. Mas ele é um cara, assim, impecável. Ele sabe dosar a emoção para o momento que o jogo pede. E no momento em que o jogo está um pouco mais retraído, ele te mantém preso. E isso é o principal que o narrador precisa ter. Eu gosto demais do Rogério Volgan, que hoje é o número 1 da ESPN, desde a saída do Paulo Andrade, narra os principais jogos de Libertadores e os principais jogos da Europa. Ele tem uma voz maravilhosa. E aí eu citei o exemplo do Nivaldo Prieto, que tem uma voz grave, que às vezes, no momento do agudo, de subir o tom, sai um pouco do padrão. O Rogério Volgan não, ele tem uma voz muito grave e o agudo dele tem traços de grave, se é que a gente pode utilizar esse termo, mas ele mantém um padrão. E ele é um cara que é um exemplo muito grande daquilo que eu falei na abertura do programa, de estudo e de esforço. Quando observaram o potencial da voz do Rogério Volgan, isso foi observado pelo José Trajano, na época o principal cabeça ali do grupo da ESPN,
O Rogério Volgan relata que ele não tinha a menor noção do que era futebol. Então ele teve que estudar futebol, estudar narração, e olha o narrador que ele se tornou. Então esses dois assim estão entre os meus preferidos, mas eu gosto também muito do Gustavo Villani, o próprio Luiz Carlos Júnior que a gente acabou de citar, mas se eu tivesse que definir hoje o meu favorito dessa lista toda, o Paulo Andrade. E claro, tem a galera, né, do streaming, do YouTube, o Luiz Felipe Freitas, que hoje é o narrador principal da Cazé TV, é um narrador de uma técnica muito boa, vem de uma linha mais esporte interativo, que tem uma identidade própria de narração. O pessoal fala que grita muito, né, Rafa? É um essa estilo. identidade. Eu às vezes até discordo um pouco, mas entendo o que o espectador diz com isso, né? Mas é a identidade deles, né? E o André Reni é outro narrador muito bom também. Então, a gente está bem servido, estamos bem servidos de narradores. É claro que tem sempre aquela questão do torcedor, e aí o torcedor é mais passionado, fala, quando esse cara narra, meu time perde. Esse cara tá torcendo para outro time. Mas olhando do ponto de vista racional, temos grandes narradores na atualidade. Perfeito, Rafael Mendonça. E a gente está numa época muito difícil para algumas pessoas, como meu pai, por exemplo, que sempre me liga todos os dias para entender onde vai passar cada jogo, porque é difícil hoje realmente, principalmente o pessoal que está ficando mais velho, né, que estava acostumado a vida inteira ali com os mesmos canais, mas é uma delícia porque a gente consegue realmente ter uma experiência com múltiplas camadas, né? Com muita gente realmente, uma variedade muito grande de narradores, então, e uma variedade até de transmissões, né? O mesmo jogo sendo transmitido por várias vozes diferentes, então acho que tá bem legal, bem bacana realmente o momento atual. Ô Rafa, vamos lá então voltar à nossa tier list, né? Dessa que você está em casa hoje, com toda certeza, aqui falando sobre isso. E vamos falar sobre o Luiz Roberto. Luiz Roberto, que é nostálgico, Rafael Mendonça, porque muito tempo de Globo, principalmente pelos jogos dos times do Rio de Janeiro. E agora, com a saída do Galvão Bueno, né, da TV Globo, ele se torna o narrador número 1 da casa, narrando jogos de seleção brasileira, os principais jogos dos campeonatos, aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e os estaduais que estão também na emissora. Então, Luiz Roberto, hoje, né, ele que tem 64 anos, não parece, pela carinha dele, não parece um homem de 64 anos, ele que se torna o principal narrador da casa, mas depois de uma trajetória muito vasta também pela emissora. E o Luiz Roberto, a galera sempre perseguia muito o Galvão, né? Sempre tinha a linha do pessoal que perseguia o Galvão na reta final dele da passagem pela Globo, e a partir do momento que o Galvão sai, o novo alvo passa a ser o Luiz Roberto. O Luiz Roberto, desde que tornou o principal narrador da Globo, tem recebido algumas críticas e maior parte delas todas infundadas. É um narrador espetacular também, de uma técnica muito apurada, é um cara que sempre consegue identificar bem ali no lance corrido, naquele bolo na área. Ele é um cara que dificilmente erra o jogador que tocou na bola, que afastou, que finalizou, e isso é muito difícil, e ele tem uma precisão muito grande nesse sentido. É um cara que sabe valorizar o momento emocionante do jogo e tem uma simpatia natural. Muita gente pode achar que aquela simpatia que o Luiz Roberto tem no ar é uma simpatia falsa. Eu falo por experiência própria. Eu tive já a honra de ter conversado com o Luiz Roberto no estádio, até ter uma foto com o Luiz Roberto, e ele é exatamente no trato, no dia a dia, aquela pessoa que ele é no ar. Que legal, fantástico, Rafa. Fantástico. É um cara assim que se alguém um dia tiver a oportunidade de falar, de conversar, de trocar alguma experiência, vale muito a pena. Ele vai para o muito bom porque essa lista tem ali os maiorais da narração. Luiz Roberto pode até chegar a ser, né? Mas esses maiorais da narração, eles ainda vão ser citados aqui na nossa tier list. E o que você acha, Rafael Mendonça, do que falam muito hoje na internet? A internet também fala de tudo, né? A gente não pode ficar dando muita moral assim, não. Mas daquilo que vira meme, né? Desse bordão do Guou de uma forma diferente. Você gosta?
É uma técnica, Gabriel. E sabe por que que é uma técnica? É onde o Luiz Roberto se encontrou com a voz que ele tem hoje para sustentar o grito de gol dele. Porque o guou, você pode perceber até pela movimentação do peitoral, que o guou, com o guou você consegue puxar o fôlego para o resto do guou ter uma duração um pouco maior. E se você pegar assim os últimos gritos só de gol do Luiz Roberto, e a partir do momento que ele fez a transição para esse gol, você pode ver que o gol dura mais, porque é uma forma que ele encontrou de sustentar o grito de gol dele. Então é uma técnica dele. Não é charme, não é graça, não é nada. É simplesmente pura técnica. Muito bem, Rafael Mendonça. E essa simpatia que você traz aí do Luiz Roberto é exatamente, cara. Ele tem um rosto amigável, né, cara? Um rosto assim de, vem aqui em casa, vamos tomar um café, bater um papo. É exatamente dessa forma. Realmente é isso, né, Gabriel, que transparece. E um exemplo que eu te dou eu estava no Mineirão 2023, Atlético e Corinthians, Copa do Brasil. O Luiz Roberto tinha acabado de narrar pela Globo. O Luiz Roberto ficou simplesmente uns 20 minutos dando uma entrevista para uma web rádio que estava transmitindo o jogo lá no Mineirão, e ele nem pode fazer isso, cara. A galera da Globo não é autorizada a dar entrevista para ninguém, e ele ficou lá. Então, assim, ele é um cara fantástico. E além do grande narrador que eu sempre vou fazer questão de exaltar a pessoa que é o Luiz Roberto. Beleza, Rafael Mendonça, agora vamos passar aqui, virar a página para ele, Luciano do Vale. Luciano do Vale que faleceu, né, nos deixou aí em 2014, ano de Copa do Mundo, e de uma maneira bem triste, né, porque ele estava indo a Uberlândia transmitir a abertura do Campeonato Brasileiro entre Atlético e Corinthians, né, um jogo... Pode falar, Rafa, você pediu passagem aí. Não, é isso mesmo. Ele estava a caminho e com uma expectativa muito grande por transmitir a Copa do Brasil, né? Exatamente. E, obviamente, né, o Luciano do Vale dispensa apresentações pela quantidade aí de jogos, de transmissões, passagens pela Rede Bandeirantes, Globo, Record. E, além disso, Rafa, o Luciano do Vale foi um dos caras que mais incentivou o esporte especializado no Brasil. Qualquer livro que conta a história do que o vôlei brasileiro se tornou, todo livro menciona o Luciano do Vale, principalmente na década de 80, a inclusive organizar grandes jogos e competições. Então ele inventava, na verdade, algumas competições e transmitia, colocava na TV aberta. Tanto é que é por isso que a Band é o canal do esporte, né? Até hoje reconhecido como canal de esporte. Então, jogos como o bilhar, Rui Chapéu, né? O saudoso Rui Chapéu também. Então, muitos esportes ali beberam ou se beneficiaram por conta desse movimento do Luciano do Vale. Até envolvimento no famoso jogo de vôlei que foi no Maracanã, um dos jogos aí com o maior público da história do voleibol mundial. Então, o Luciano do Vale foi muito, né, enquanto narrador, mas também como incentivador do esporte brasileiro. E aí, dessa forma, eu já acho que sei onde você vai colocá-lo, Rafa. Não tem como, né? É um dos maiores. É um dos maiores e você explicou muito bem o porquê disso. Ele é um cara que traz várias outras modalidades, além do quanto ele era brilhante na narração, cara. E assim, o grito de gol dele é um grito de gol muito forte. Tem uma narração do gol do Josimar, Copa do Mundo de 86, Brasil e Dinamarca, se eu não me engano. Cara, ele alcança um agudo no grito do gol que o microfone da época começa a falhar porque não consegue captar de tão potente que era a voz do Luciano do Vale. E você citava aí os eventos, os torneios organizados por ele também foi responsável pela Copa Master, né? Inclusive ele acabou sendo o treinador da seleção brasileira Master, que tinha Rivelino, que tinha tinha também o Pelé já ali com seus 50 anos. Então o Luciano do Vale tem uma importância muito grande no esporte, na narração, e como narrador era incrível, era fantástico, dono de uma dinâmica muito grande na narração, de uma emoção
ímpar, uma emoção muito própria em todas as modalidades. E vôlei foi importantíssimo, basquete importantíssimo. Eu até tive a oportunidade de conversar uma vez com o Jota Júnior, que anunciou recentemente a aposentadoria da narração, e para mim também é um dos grandes narradores da nossa história, e ele falava da estratégia do Luciano do Vale para popularizar os esportes, que ele sempre, quando era um esporte muito novo que era transmitido, novo que eu digo para a população, ele trazia, por exemplo, basquete, ele trazia um treinador de basquete, um professor de educação física que tinha algum projeto envolvendo basquete, para comentar e fazer o pessoal entender o que estava acontecendo. Então ele teve um papel muito importante nesse sentido. Muito bem, e tem uma passagem emblemática também, em 2008, Rafael Mendonça, na final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Sport, onde o Corinthians vence por 3-1 o Sport no jogo de ida em São Paulo e vai à Ilha do Retiro, podendo perder de até um gol de diferença, né? 2-0 daria Sport. E aí a imprensa, né, chamada do Eixo, traz todas as notícias sempre voltada ao Corinthians. Muita gente do Eixo não entende isso, nós que estamos em Minas, pessoal do Rio Grande do Sul, do Nordeste, entende com toda certeza. E ele, do Eixo, em uma empresa, né, em uma mídia do Eixo Rio-São Paulo, ele traz ali declarações emblemáticas, né, em relação a isso, criticando veementemente a imprensa do Eixo Rio-São Paulo, naquele momento de São Paulo, e trazendo críticas pesadas, né? Um momento que foi também emblemático para a mídia esportiva brasileira, né, Rafa? E ele morou durante um tempo em Recife, né? Então ele tinha essa ligação muito forte com os times de Recife, com o povo de Recife. Então ele também acabou sendo uma válvula de escape para o pessoal do Nordeste que não se sentia representado naquele momento pela maneira como a final vinha sendo abordada. Exatamente. E esse Luciano do Vale não tem como não ser reverenciado aqui. E falando nisso, Rafael Mendonça, Galvão Bueno, que eu vou te falar uma coisa, viu, Rafa? Galvão Bueno dispensa apresentações. A gente não pode utilizar desse recorte que você trouxe muito bem no início do programa, né? Essa falta de ritmo que ele teve aí com essa volta no Amazon Prime Video, mas ele é emblemático porque ele esteve também presente num momento, em grandes momentos, como Ayrton Senna na Fórmula 1, como 2 conquistas de Copa do Mundo do Brasil. O tetracampeonato nos Estados Unidos em 94 e o pentacampeonato. E lembrando, o pentacampeonato que foi transmitido na televisão brasileira apenas por Galvão Bueno e Luiz Carlos Júnior, porque somente o Grupo Globo tinha os direitos, então era com ele. Aquele momento era com ele. E os títulos de Ayrton Senna que já falei, mas também teve Jogos Olímpicos com voleibol e muitos outros, né, Rafa? Mas eu vou te falar a verdade, depois a gente vai até pegar esses pontos aí para discutir quem vai ser o grande ícone da narração brasileira, mas eu acho que de todos esses, né, tirando somente essa parte esportiva, eu acho que o Galvão foi o que mais furou a bolha, vamos dizer, furou a bolha apenas do esporte e se torna alguém conhecido nacionalmente, não só por isso, né? Muito bem destacado, Gabriel. E assim, cara, o Galvão, é claro que ele sempre dividiu esse posto de protagonista das transmissões com o Luciano do Vale, mas a partir de um determinado momento ele se tornou sinônimo de seleção brasileira. E tanto é que a próxima Copa vai ser até bem diferente. Como vai ser uma Copa sem o Galvão? Ninguém consegue imaginar isso. Porque o Galvão está presente em todas as Copas do Mundo desde 86 na Globo. Porque a Copa de 82 na Globo foi o Luciano do Vale quem narrou. Fica aí uma curiosidade. Talvez aquela que é apontada por muitos como a melhor seleção de todos os tempos teve a narração do Luciano do Vale na Globo. Mas o Galvão é espetacular, cara. E o auge do Galvão é muito bom, cara. Muito bom. Com as narrações do Ayrton Senna, com as narrações da seleção brasileira no auge, ali 90, anos 2000, a influência que ele tem sobre o esporte e na formação de opinião também.
Então, assim, ele tem praticamente todas as qualidades que eu acabei de citar para o Luciano do Vale, se aplica ao Galvão também. E cada um com um estilo muito próprio de narração. O Galvão, às vezes, esteve na mira das críticas também, porque ele era o narrador. Então, ele, por alcançar tanta gente como ele alcançava, ele não ia ser unânime. Mas, como narrador, ele era e eu falo era porque atualmente ele não tá no auge mais, mas assim, por todo o respeito que eu tenho a ele, eu vou falar que ele ainda é uma das grandes lendas da narração e segue sendo uma grande lenda da narração. E ele sempre falou, né, em entrevistas, Rafa, que ele é um contador de histórias. Então, como um bom contador de histórias, ele trazia ali heróis, vilões e tal. E é até interessante porque nas últimas semanas, um podcast que é até da casa aqui do Lavras TV, o Podfut Resenha, o Podfut Resenha, perdão, ele recebeu o alemão que é lavrense, esteve nas Copas de 86 e 90, e ele falou nesse podcast que tem um pouco de mágoa, né, ali em relação ao Galvão Bueno, principalmente na Copa de 90, que colocou ele como um dos vilões ali, principalmente naquele gol do Canidia, né, que eliminou o Brasil naquela Copa. Então, ossos do ofício, Rafa, ou em alguns momentos também ali peca o Galvão Bueno nesses momentos, principalmente de Copa do Mundo, onde tudo é mais aflorado, claro, né? Não, aí nesse sentido seria talvez uma falha que a gente não via tanto com o Luciano do Vale, por exemplo, né? Mas o Galvão tem dessas. Ele, como um grande formador de opinião, às vezes em momentos mais acalorados de Copa do Mundo, ele acabava minando um determinado jogador pela influência que ele tinha como narrador, né? Então esse talvez seja um defeito do Galvão Bueno. Mas eu particularmente, né, não gosto muito de minar muito o jogador. É claro que em determinados momentos fica praticamente impossível com determinadas coisas que determinados atletas fazem em campo. Mas é complicado, porque a gente tem que imaginar o alcance que uma narração tem, né? E a família do jogador, no caso do Galvão, por exemplo, está assistindo, e você vê um cara sendo massacrado depois de uma falha, já é um momento doloroso. Imagina ainda ter que receber vários insultos Brasil afora por influência de um formador de opinião. Então, às vezes tinha essa questão, né, do alcance que tinha o Galvão Bueno, mas olhando ali a parte técnica do narrador Galvão Bueno, fantástico, fantástico. Muito bem. E você já tinha falado também, Rafael, que vai ser estranho uma Copa do Mundo. Eu já acho estranho, mesmo gostando muito do Luiz Roberto, mas seleção brasileira sempre era sinônimo de Galvão Bueno, né? Então é algo que se tornou parte, né, das nossas vidas e realmente é muito emblemática a passagem do Galvão por todos esses anos aí, cobrindo futebol, outros esportes e seleção brasileira, obviamente. Rafa, e agora para finalizar a nossa tier list, eu vou fazer diferente, tá? Sobraram dois grandes craques da narração brasileira. Primeira carinha, e aí eu vou querer que você coloque um ali nas reverências e outro no muito bom, para que pelo menos tenha um suspense, né? Senão a gente já vai colocar um, depois o lugar do outro já vai estar. Já vai ser de sabedoria total de todos os nossos. De toda a nossa audiência. Clever Machado, que assim como o Luiz Roberto, muito tempo ali como o segundo, terceiro narrador da TV Globo, sai da TV Globo e passa aí pelo Prime Video, SBT, Record, então tá andando aí em alguns cantos nesses últimos tempos, agora atualmente na Record, né? E um cara assim, tecnicamente muito bom. Tem também algumas polêmicas aí pelo temperamento explosivo, então muitos vazamentos engraçados até por se dizer. E também aquele, falando dos memes, Rafa, de momentos icônicos, ele que é o dono, né, daquele famoso hoje sim, hoje não, não, ao contrário, né? Hoje não, hoje sim. Não, hoje não, hoje sim. Hoje sim, que é quando o Rubens Barrichello entrega a primeira posição ao Michael Schumacher no Grande Prêmio da Áustria de 2002. O Osmar Santos, né, que é mais antigo, tem hoje 76 anos,
Ele foi uma das principais vozes aí da Globo, Record, Manchete, narrou a Copa do Mundo de 86 pela Globo, como o primeiro narrador na companhia do Galvão Bueno, que era o segundo. Luiz Alfredo também, que poderia estar nessa lista, era o terceiro. Narrou também a Copa de 1990 pela TV Manchete, na parceria e comentários de Jorge Lobo Zagallo, e foi um dos grandes aí, Rafael, em começar com os bordões, né, também no futebol. Então é um dos pioneiros, e muito se diz que Galvão Bueno bebeu muito da fonte, né, para começar as narrações e para continuar nas narrações aí pela TV Globo e se tornar o que se tornou. E aí, infelizmente, né, na década de 90, o Osmar Santos foi vítima aí de um acidente de carro, sofreu várias lesões, traumatismo craniano, e perdeu movimentos, e também afetou consideravelmente a sua fala, e desde então ele se dedica mais à pintura, né, e não conseguiu mais exercer essa sua profissão. Rafael Mendonça, o que falar desses dois? Quem vai aí para minhas reverências e quem vai para muito bom? Cara, talvez eu até surpreenda nessa escolha, mas acho que você até já pode deduzir o que eu vou dizer aqui, mas eu vou falar primeiro sobre o Kleber Machado. Kleber Machado tem essa questão dos memes, né? E de fato, ele cometeu algumas gafes ao vivo, só que para mim a grande sacada do Kleber Machado é como ele lida com isso no ar. Porque cometer gafe todo mundo vai cometer. Agora, o cara que fica irritado, ele se sai muito pior do que o que leva na brincadeira. E o Kleber Machado tá sempre risonho, sempre dando risada de alguma coisa errada que ele fala no ar. E ele é um cara que soube se reinventar. Porque quando ele parecia ter ali uma breve queda na carreira, em termos de espaço, e foi perdendo espaço na própria Globo para o próprio Luiz Roberto, ele passou a trazer mais dessa questão do humor para as transmissões, com uma narração ainda mais leve, mais descontraída, e ele faz uma Copa de 2022 sensacional. E depois disso ele acaba saindo da Globo, e ele até fala sobre isso em algumas entrevistas. Mas acho o Kleber Machado um narradoraço do ponto de vista técnico. Várias narrações do Kleber Machado você vai se lembrar de além do hoje não, hoje sim. A galera que acompanhou a Libertadores 2013 do Atlético pela Globo se lembra com muito carinho do Kleber Machado, porque ele foi muito bem naquelas decisões. O gol do Romarinho, do Corinthians em 2012, todo mundo se lembra do Kleber Machado. Então, assim, ele é um narrador muito bom e às vezes até pouco valorizado da maneira como deveria. Então, ele vai para mim pro muito bom, porque o Osmar Santos, para mim, é genial. Eu não tive a honra, o privilégio de acompanhar o Osmar Santos na época em que ele estava na ativa, mas ele é um cara que eu aprendi a admirar muito dessa questão do estudo sobre narração. Eu sempre fui muito fã da narração paulista, e aí o trabalho do Osmar Santos ele é ainda mais chamativo no rádio do que propriamente na TV. Mas eu vou fazer esse paralelo com o rádio para exemplificar o quão genial era o Osmar Santos. O Osmar Santos, ele é um dos precursores do bom humor e dos bordões nas transmissões, e bordões genuínos, bordões que não são forçados, mas também da dinâmica na narração. Pré-Osmar Santos, era muito comum a gente acompanhar a narração tanto no rádio quanto na TV, naquele estilão Alexandre Santos, sabe? Rivelino, toca na direita, olha o chute, guardou. Gol do Corinthians, 1-0. Era mais ou menos essa linha, cara. Era nesse sentido. E aí não tô criticando, porque era uma escola da época. Mas o futebol, principalmente para quem tá no rádio, o cara do rádio ele tem que estar ligado, porque ele precisa da descrição da imagem. O narrador é a imagem de quem tá acompanhando o jogo pelo rádio. Então, quanto mais ele conseguir falar de uma forma compreensível, mais detalhes sobre o que está acontecendo, o ouvinte vai conseguir pegar. E o Osmar Santos, ele tinha capacidade, certa vez mediram, de falar mais de 1000 palavras por minuto. E 1000 palavras por minuto, todas compreensíveis. Ele era um cara de uma dicção
muito diferenciada e coisa que a gente não via e não viu depois ao longo da história. E além de todo o papel que ele teve também na política, sendo um dos líderes das diretas já e por aí vai, mas isso não vem tanto ao caso do nosso critério de hoje. Mas ele traz toda essa dinâmica, essa leveza para a transmissão e essa dinâmica que para mim é muito importante. E depois na TV ele dá sequência ao que ele já fazia no rádio, só que claro, adaptando para a linguagem que a TV pede. Então, ele é um cara genial, ele é um cara autêntico, ele é um cara revolucionário para a transmissão esportiva e por isso eu o coloco ao lado de Silvio Luiz, de Galvão e de Luciano do Vale. E uma das minhas grandes inspirações para a narração é o irmão do Osmar Santos, no caso, o Oscar Ulisses, que é narrador até hoje da CBN e de muitos anos de Rádio Globo, que tem muita referência no Osmar Santos, porque eles eram irmãos e trabalhavam juntos, e ele é um cara que mantém muito desse legado do Osmar Santos, e por isso eu gosto tanto e sou muito fã do Osmar Santos, ainda que eu não tenha acompanhado durante o período de atividade. Cara, maravilhoso. E todo mundo que eu comento, né, que viveu essa época, meu pai, tios, né, cara, todo mundo fala com um saudosismo gigantesco, né, sobre essa época, o que era o Osmar Santos. E eu também, Rafa, sou um pouco mais velho que você, mas sou nascido em 1990, então não peguei ali o auge, né? Ele sofre um acidente em 1994, então com 4 anos apenas, né? Então não sabia e não tinha aquela noção total. Então não também acompanhei ao vivo, né? Então acabou que não fez parte da nossa trajetória, né? Daquela parte da adolescência, principalmente, que a gente sempre guarda com carinho, né? Por exemplo, a Copa do Mundo de 2002 é a Copa do meu coração. É a Copa que eu lembro, e todo mundo tem a sua, né? Então, a voz do Galvão Bueno na minha cabeça, com o pentacampeonato, é emblemática nesse sentido. Como para muitos, a voz do próprio Galvão é emblemática ali com Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna também era muito novo, então não vivia aquele momento. E a voz do Osmar Santos, para muitos e muitos que acompanharam o futebol, principalmente na década de 80, com toda certeza emblemática e muito nostálgica. Rafa, então a gente fecha com minhas reverências Silvio Luiz, Luciano do Vale, Galvão e Osmar Santos, e agora a gente precisa tirar o que será o grande ícone dessa tier list. Cara, aí assim, eu vou olhar do ponto de vista racional e não pessoal, porque dos 4 que estão aí, por eu ter um carinho muito grande pelo rádio, dos 4 que eu mais gosto, ainda que eu não tenha acompanhado, mas que me traz inspirações até hoje, é o Osmar Santos. Só que ele tem essa raiz muito forte no rádio e os feitos na TV não são equivalentes ao dos outros que estão nessa lista. Eu tenho sempre aquela dúvida muito cruel entre o Galvão e o Luciano do Vale, que para mim, em termos de narração na TV, eles têm um papel fundamental no dia a dia do gosto do brasileiro por esporte. Ainda que o Silvio Luiz seja também um revolucionário da transmissão esportiva e seja muito autêntico. Eu tendo, no desempate entre Galvão e Luciano do Vale, a escolher o Luciano, porque ele tem uma influência muito grande em vários esportes, na divulgação de modalidades, no gosto do brasileiro por outras modalidades, e ele narrava todas as modalidades, sem nenhuma exceção, muito bem. E aí a gente fala de Fórmula Indy, de Fórmula Truck, de bilhar, de futebol, de vôlei, de basquete, tudo ele narrava e narrava muito bem. Então eu tendo a escolher o Luciano do Vale. Mas você trouxe um ponto muito importante, porque o Galvão se tornou algo além do esporte. Ele se tornou uma figura conhecida até por quem não gosta ou não acompanha esporte. Então eu te deixo à vontade, ô Gabriel, para desempatar entre Galvão e Luciano. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Luciano, mas esse fator que você trouxe do Galvão, além do esporte, é também um fator que pesa e pesa muito, e o fato dele ter sido por anos a principal voz do esporte do Brasil, da principal emissora brasileira. Muito bem, Rafael. A minha tendência, sabendo de toda a importância do Luciano do Vale, que você trouxe, né? Já tinha até ressaltado isso
aqui anteriormente. E nós, assim, que somos quase da mesma geração, né, Rafa? Mas eu um pouquinho mais velho ali. Você tá com quantos anos, Rafa? Mal pergunte. Olha que delicadeza, cara. Nada, isso é sossegado. Eu tô com 24 anos. E eu estou com 35, então são 10 anos de diferença, né? E eu tendo a escolher o Galvão Bueno, até pela essa questão nostálgica, e por isso, né? Você traz esse ponto aí dessa importância, eu trago esse ponto dele furar a bolha, e eu acho que a gente tem um empate. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ligar para o meu pai. Meu pai com 60 anos, e vou fazer essa pergunta: Galvão ou Luciano? E o que ele disser vai estar presente aqui. Então estou ligando para ele, pode ser que dê errado essa chamada. Vamos ver aqui rapidinho, ó, chamando aqui, tá dando para escutar, Rafa? Perfeitamente. Se meu pai não atender, pai, tudo bem? Aqui, eu estou gravando o meu podcast agora e estamos numa dúvida. Eu quero só que você desempate para a gente o posto de melhor locutor da história do Brasil, Galvão Bueno ou Luciano do Vale? Com tudo em enjoamento, ainda fica o Luciano do Vale. Muito bem, pai. Daqui a pouco eu te ligo. Obrigado, viu? Então, Luciano do Vale, apesar de todo o enjoamento. Você vê que a gente volta ali, ó. A cutucada ali, ó. A cutucada. Então, muito bem, Rafael Mendonça. Fechamos a nossa lista de hoje com Rafael Mendonça, Nivaldo Prieto e Milton Leite com refaz isso daí, pelo amor de Deus. Gabriel. Pode fazer as honras então, Rafa. Ok, bacana, Nivaldo Prieto e Milton Leite. Muito bem, Rafael, muito bom para Luiz Carlos Júnior, Luiz Roberto e Kleber Machado. Minhas reverências, Silvio Luiz, Galvão Bueno e Osmar Santos, e o ícone do Brasil, segundo a nossa tier list, hoje com um convidado especial neste último momento, Luciano do Vale. De bom tamanho, Rafa? Excelente tamanho, e só deixar o nome aqui do seu querido pai para dar os devidos créditos, porque ele salvou a pátria. Vanterlei Sulzbacher, o grande Vanterlei, que fez aqui o desempate de hoje, Rafael Mendonça, e mais uma vez, grande Vanterlei, e gosta muito, viu? Santista, meu pai santista, já colocando aqui da época do Pelé, então teve uma referência boa para torcer para o Santos, né, Rafa? E com certeza ouviu muitos jogos com o Luciano do Vale, né? Viu muitos jogos com o Luciano do Vale, então, e com o Galvão também, então tem propriedade suficiente para fazer esse desempate, Gabriel. Mas de ótimo tamanho. E que delícia de podcast, Rafa, chegando ao fim hoje, até estendendo um pouquinho mais, mas também, né, depois de 2 semanas e com um tema tão gostoso como esse, a gente tinha que ficar um pouquinho a mais. Rafa, um grande abraço para você, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Gabriel, um abraço para você, para todos que estiveram conosco, excelente tema, fiquei muito feliz podendo passar aí um por um, né, e no que a gente faz no dia a dia, no que a gente estuda sobre cada um, então muito legal, foi aquela surpresa gostosa para começar a semana. Muito bem, Rafael, um grande abraço também a quem se ligou aqui no Esporte em Foco, pelas redes sociais aí, YouTube, Facebook e também, claro, no Spotify. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!